Então, continuando com o nosso JavaScript, com o nosso relógio aqui, ok? Então, vamos fazer ele começar a rodar sozinho. Então, botamos aqui, ok? E aqui, o que nós vamos fazer aqui, então? Ok? Daí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar chamando essa função de quanto em quanto tempo, tá? De 1 em 1 segundo, né? Então, de 1 segundo, ó. Daí, deu 1 segundo, deu 1 segundo, deu 1 segundo, eu estou atualizando a página, ok? Só que isso sozinho, sem atualizar a página, né? Então, como é que nós fazemos isso? Aqui o JavaScript não possui o método recursivo. O que seria o método recursivo, né, na programação? Seria assim, a função, por exemplo, eu colocar isso aqui, ó, relógio, abre e fecha parênteses. Tá? Chamar a própria função dentro da função. Ok? Isso é o método recursivo. A função fica chamando, porque ele entra aqui, ó, seria que chama a função. Daí voltaria lá em cima, executa, chama a função. Isso chama método recursivo, tá? A função chamando a própria função, beleza? O JavaScript não existe isso. Então, como é que nós fazemos porque no JavaScript isso funcione? Tá? Então, no JavaScript, nós temos que setar um tempo para ele chamar essa função. Para mim, setar um tempo, tá? E ele executar essa função uma única vez, é o setTimeout. Para ele setar tempos várias vezes, tá? Infinitamente, é o setTime. Tá? Então, se diz assim, ó, setTime. Isso aqui ele seta um tempo para uma função, daí fica chamando aquela função toda hora, tá? Naquele determinado tempo. Então seria assim, o setTime. Tá? Não é o setTime que nós vamos usar aqui, né? Vamos usar o setTime só para explicar o setTime. Nome da função, por exemplo, relógio, ok? Vírgula, o tempo que vocês querem em milissegundos. Por exemplo, querem de 3 em 3 segundos. Então seria 3.000 segundos, milissegundos aqui, tá? Ou que dá 3 segundos. SetTime é o seguinte, ele seta um tempo, 3 segundos, para chamar essa função. Só que esse tempo aqui vai ficar chamando a função toda hora. Então, 3 segundos ele chama uma função, 3 segundos chama uma função, 3 segundos chama uma função. Ok? O setTime é para ficar chamando essa função aqui num loop infinito. Tá? E não é isso que eu quero. O que eu quero fazer é o seguinte, é usar o setTimeout. Tá? Ele faz a mesma coisa que o setTime, só que a diferença dele é que ele chama a função uma única vez. Ele chama a função e para. Ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função. Tá? Qual que é o nome da função? Relógio. É a nossa própria função. Ok? Tem que chamar a função igualzinha aqui, ó, relógio, abre e fecha parênteses, vírgula, o tempo, de 1 em 1 segundo. Então, 1000 segundos. Daí, o que vai acontecer aqui, ó? Então, após o carregamento da página, o window load, ele vai chamar a função relógio e vai executar a função relógio. Então, ele chamou a função relógio, entra aqui, executa todos os comandos, caiu no setTimeout. SetTimeout vai esperar 1 segundo e vai chamar novamente a função. Chamou novamente a função, executa todos os comandos, leu novamente setTime, tá? Então volta de volta aqui para o relógio e vai ficar lendo aqui, ó, num loop infinito, tá? Isso é muito bacana aqui do JavaScript, esse setTimeout, setar um tempo para chamar uma função, ok? Feito isso, se nós só vai testar, tá pronto o nosso relógio. Então só vai testar, tá aí, ó. Tá aí, ó, a hora contando. Certinho. Eu queria que aqui, ó, por exemplo, professor, a hora que fosse 0 aqui, ó, por exemplo, 0,8, não aparecesse só 8, aparecesse 0,8, né? Ou para minutos e para segundos e para hora também. Como que eu faço isso, professor? Beleza, basta fazer isso aqui, ó. Em cima do document, antes de exibir, né, ele no meu HTML, nós podemos fazer assim, ó, C, aqui, ó, então C é o quê? C segundos, né? Vamos fazer para hora, minutos e segundos, fazer para tudo. Então, C hora, ponto, que é a minha variável hora, ok? C hora ponto to string. O que é esse hora ponto to string? Então aqui ele vai me retornar a string, tá, da hora. Então vai me retornar o do 12, 14, tá? Então é string, tá? Daí dessa string eu quero o que? Eu quero o seu tamanho, então length, tá? Então ele vai contar a quantidade de string que tem em hora, beleza? E se ela for igual a 1, tá? Quer dizer que está aparecendo, por exemplo, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Daí eu quero que apareça 0, 1, tá? E não 1. Então o que eu faço? Eu pego a variável hora e atribuo o quê?
um zero na frente. O zero tem que estar dentro da aspa, por quê? Porque se eu fizer assim, ó, zero mais hora, o que vai acontecer? Ele vai somar. Lembrando que o mais é soma e concatenação no JavaScript. Se você quer soma, deixa assim. Mas não é o nosso caso, não queremos que ele some. Tá? Eu quero que ele faça o quê? Que ele concatene. Então, eu tenho que colocar esse zero entre aspas, dizer para ele que esse zero é uma string, ok? E não um numeral. Então, aqui ele vai concatenar a hora com o zero. Então, vai aparecer 0, 1, 0, 2, 0, 3. Se a quantidade de string for igual a 1. Que nesse nosso caso, por enquanto, a quantidade de string é 2. Está aparecendo 14, ok? Daí, vamos fazer a mesma coisa para o minutos e a mesma coisa para os segundos. Então, aqui, minutos, ponto. To string, então essa de string é maiúscula, né? Ponto length, o seu tamanho, for igual a 1. Então, aqui minutos recebe 0, concatenação com minutos. Minutos. E aqui agora eu vou fazer um pro segundos, né? Então, se segundos for igual, ops, aqui é igual, né? Se segundo ponto to string, ponto length, o seu tamanho, for igual a 1, segundos, recebe o 0 mais segundos, ponto e vírgula. Ok? Vamos salvar e testar então para ver como é que ficou. Atualizar. Opa, sumiu tudo. Vamos ver no que eu errei. Segundos, 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 segundos. Minutos, 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 hora, 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 hora. Okay. Hora.toString.length. Beleza? Minutos. Aqui, ó, em minutos, coloquei com 2M aqui, ó. Desculpa, pessoal. Escrevi errado aqui em minutos. Deixa eu ver mais. Length aqui, ó. Coloquei um L aqui também. Length. Deixa eu ver. Minutos, minutos, segundos, segundos, length. Ok. Então, tinha alguns errinhos meus aí de digitação, ok? Salva e testamos de volta. Beleza, ó. Tá vendo que apareceu o 05 aqui, ó? Então tá aparecendo só seta. Agora vai aparecer 0, 7, 0, 8 quando ele precisar. Aqui a string foi para maior do que 1, já não precisa mais do nosso 0, né? Então somente quando ele precisar ele vai colocar o 0, beleza? Daí tá aí então como fazer para colocar o 0 na frente, beleza? E agora o que nós vamos fazer? Então nós vamos fazer aquele contador de hora decrescente, ok? O que seria a hora decrescente? A hora decrescente é, por exemplo, aqueles de promoção, né, de compras coletivas, aqueles sites de compras coletivas. Você tem lá um tempo, por exemplo, 30 horas para comprar o produto. Então, aquele tempo vai decrescendo, tá ok? E quando chegar um determinado tempo, lá passou as 30 horas, ele zera e acabou a promoção, tá? Então, é isso que nós vamos fazer, beleza? Aquele tempo decrescer. E para mostrar para vocês também que essa hora ele pega também da minha máquina, né? Eu vou vir aqui, ó, vou trocar a minha hora. Então tá aqui a hora da minha máquina. Depois eu volto ao normal, tá? Alterar a hora. E vou alterar somente a hora aqui, né? Que daí eu volto somente a hora. E aqui eu vou pegar 16 horas, por exemplo. Dá um OK, dá um OK. Tá vendo ali, ó, que mudou agora para 16 horas, tá? Viram que ele pega a hora da máquina, ó. Vou alterar novamente a hora, tá? Vou colocar, por exemplo, aqui 10 horas da manhã. 10 horas, dá um OK. Aí, já mudou aqui, ó, para 10 horas, tá? Então, ele está pegando a hora da máquina, ok? Para exibir para o usuário, beleza, sem problema nenhum, tá ok? Ah, mas aquela hora decrescente não pode pegar na máquina do usuário, senão o usuário vai mudar a hora decrescente, né? E a hora vai mudar. Não, não, pessoal, isso aí vai vir de banco, aquela hora vai ser configurada do banco. Então eu preciso de uma linguagem PHP para configurar a hora daquelas compras coletivas. E com o JavaScript eu vou diminuindo a partir dos dados vindo do banco, ok? Então esses dados não ficam na máquina do usuário. Quando chegar lá em banco de dados, PHP, MySQL, SQL, nós falamos sobre isso, beleza? Voltar aqui para minha hora normal, 14, não, ok?
beleza? E tá aí, então vamos ver então agora como fazer aquelas horas decrescentes, ok? Mas fazemos isso na próxima aula.